minha sereia, ela é rainha do mar. Automecânica Medeiros, há 32 anos no mercado, com experiência e qualidade, mão de obra especializada nas linhas Ford, Fiat, GM, Volkswagen e injeção eletrônica, com modernos recursos e equipamentos do mercado, conhecimento nas linhas Renault e Peugeot. Endereço: Rua Barão do Amazonas, número 624, bairro Diamantino. Fone 3229-3693. Escola de Teologia Umbandista, oportunizando o conhecimento da nossa religião e a integração crítica e consciente do fenômeno religioso pluralista dentro da Umbanda. Maiores informações pelo fone 32228163, através da Associação de Umbanda Caxias. Apoio Confurbras, Conselho Superior de Umbanda e das Religiões Afro-Brasileiras do Estado do Rio Grande do Sul. Saúdo os nossos caros ouvintes que a partir de agora estão sintonizados no dial 1250 para ouvir o programa Voz da Umbanda. Sempre é uma satisfação estar aqui no programa para passar algumas informações, trazer temas pertinentes à causa afro-umbandista e estar sintonizados, conectados com os nossos caros ouvintes da cidade de Caxias do Sul e região. São 20 horas, 24 minutos, 9 graus e 8 décimos e 99% a umidade relativa do ar. Lembrando que nós temos aqui também novos patrocinadores. Entre eles, Risco Zero, Assessoria e Treinamento Limitada, soluções em segurança do trabalho para a sua empresa. Especializadas em treinamentos, normas 11, 20, 33 e 35 e brigada de emergência. Contato com o Felipe. 8402-3622. Então, Risco Zero, Assessorias de Treinamento Limitado. E agora o teleentrega do X do Alemão, que mudou, né? Nós falamos com horário de atendimento das 18 horas às 23 horas. Terças-feiras fechado, mas nas quartas a domingo, das 11 horas às 13h30 e das 18 às 23. Você pode ligar para o telefone 3217-4289 ou acessar a página, né, www.xdoalemão, tudo junto, x do alemão com x mesmo, .com, e você vai ver ali o cardápio, a variedade de lanches que você pode escolher. Um abraço ao Eduardo de Oxalá e a Nice de Ansan, que são os patrocinadores. E a Delta Sistema de Segurança, com tudo que você precisar, como câmeras, alarmes, cercas elétricas, interfones. Todo o que você precisar para o sistema de segurança, a Delta oferece. Os telefones 3211-4391 ou celular 9195-6201. E eu mando um abraço aos diretores da empresa, o Ezequiel Diogum e Ana Diotin. Um abraço. Obrigado pelo apoio ao programa, patrocínio melhor. Estamos
colocando os telefones à disposição, já começou a tocar, 3221-2658 e 3221-7653. Fácil, né? 3221-2658, 3221-7653. Quero saudar meu colega, que nas noites de domingo faz companhia aqui, Rubens, de Chapanã. Boa noite, Rubens. Boa noite, Saúde Ogum, Saúde Medeiros, aos nossos ouvintes que de forma assídua nos acompanham nos domingos, tanto eu e o Saúl num domingo, quanto o Anael e o Marcos no outro, né? E sempre estão corretos, né? Sempre no seu dial, com o seu rádio, chega nessa hora, o pessoal diz, não posso fazer, não me pede comida dessa hora, porque eu estou vendo a hora da voz da Umbanda. Então nós ficamos contentes com a audiência realmente respeitável dos nossos ouvintes, que nessa noite fria certamente estão com um cobertorzinho, escutando a rádio difusora, para que tenhamos um programa à altura das vossas ambições, diria assim, né? Aqui a gente discute assuntos referentes à religião e assuntos de modo geral, e gostaríamos sempre da vossa participação, né? Que vocês escrevessem, que nos mandassem tanto pedido de curimba como pedido de reza, ou como externar uma opinião ou levantar um assunto para que a gente possa, em conjunto, debater nessa noite fria de domingo. Muito bem, Rubens, eu acuso aqui o recebimento do pai Rubens de Xangô. Um abraço ao pai Rubens do bairro Tijuca, que oferece, deve ser ponto de Oxóssi para os filhos e a pessoal da rádio. Muito obrigado. Muito obrigado. Depois Rubens, nós vamos colocar, pai Rubens de Xangô, uma prece, né, do Xangô. Muito obrigado, continue sintonizados conosco aqui no programa Voz da Humana. Rubens, eu tenho algumas questões aqui que eu quero trazer contigo, até para nós fazer uma reflexão. Mas amanhã é uma data muito importante, 24 de junho, né, dia de São João. O que tu pode falar sobre São João, já que é uma figura também sincretizada como Xangô? São João é um referencial, né? Claro, existem outros, São Pedro, São Jerônimo, mas amanhã é tido, inclusive, faz fogueira, São João, enfim, São João. O programa nos incita a buscas. Eu não nego que eu sou um assíduo pesquisador quando não sei algum assunto, né? Depois que nós falamos a respeito de Bará, na sua relação com Santo Antônio, eu pesquisei Santo Antônio, né? E que ele era um homem abastado, era rico e tal, mas preferiu sair às ruas e tal, com um andarilho para ajudar as pessoas e tal, enfim. O ano que nasceu em Portugal, na verdade, né? Depois se transferindo mais tarde em Fernando de Bulhões em Portugal, depois acabou se transferindo para outros lugares. E sobre São João, eu não posso dizer que sei muita coisa, eu sei que da história, que ele foi um acérrimo defensor realmente das questões do Criador, batizou Jesus nas águas, né, do Rio Jordão, e é um homem que primou realmente por reunir também multidões, né, no sentido de fazer um mundo melhor à sua volta, tal. Teve um problema com a famosa Salomé, né, com a filha de Salomé, na verdade, em que ele não aceitou determinadas coisas que ela queria da parte dele, e foi preso, e a filha de Salomé então exigiu a própria Salomé a cabeça de São João numa bandeja, e que ele foi entregue. Então é um homem que foi vitimado por ser mais um mártir dentro dessa questão de podermos ter um mundo melhor. E a sua sincretização com Xangô, eu não tenho uma relação muito forte porque possa dizer assim, pendeu por esse motivo tal com Xangô. Também não tenho isso. É uma figura, colocaste bem, uma figura lendária. João Batista, filho de Zacarias, né? E quando foi anunciado que Zacarias ia ser pai, Zacarias duvidou do anjo Gabriel, e o anjo Gabriel: a partir de agora tu não falarás enquanto teu filho não nascer, ele se chamará João Batista, porque ele vai anunciar a vinda do Redentor. É o único
que terá a palavra, o único que terá a palavra menor do que o que vai ver. Então João Batista representou um homem de voz, um testemunho. Tanto que ele chamava o reino em que existia na terra de prostituta. E todas as mulheres que estavam relacionadas ao ambiente palaciano ou da, vamos dizer, ambiente real, que seria a aristocracia na época, ele tinha uma língua muito ferina. Ele era um homem que não tinha papas na língua. Sim. Se alimentava de mel e gafanhotos. Um homem que peregrinava e dizia: eu vim anunciar aquele que está para ser o redentor do mundo, anunciado pelo anjo Gabriel. E é interessante aqui um fato particular que eu já até aproveitei falar no curso de teologia, que é o único que aparece como arcanjo é Miguel. Gabriel não é arcanjo, as pessoas colocam ele como arcanjo. No Evangelho não diz que ele é arcanjo, ele é anjo, que é o emissário. E como tal ele anunciou, e Zacarias duvidando, dizendo: mas eu não tenho condições de ser pai. Ele diz: então, já que tu duvidas de mim, tu não falarás enquanto teu filho não nascer, porque ele será a voz e tu vai ficar mudo enquanto ele não nascer. E com o nascimento, já a mulher de Zacarias com a idade muito avançada, veio João Batista. Realmente foi decapitado. E o sincretismo com Xangô exatamente está na pregação, né? Um homem de uma vontade veemência, veemência, um homem assim com uma fortaleza, né? Era como uma rocha imbatível, tanto que ele não tinha medo de nada. E quando ele se encontra com Jesus, Jesus pede para ser batizado por João Batista, e João Batista diz: não, mas tu és maior do que eu. Ele diz: não, mas cumpra o que está nas Escrituras. E ele o batiza, então, e aí Jesus passa a ser realmente a figura mais emblemática. Mas João Batista é uma figura, depois de Jesus, considerado a maior expressão em termos de manifestação santificada pelo Espírito Santo na terra, até mais do que São Francisco de Assis, segundo tem nos Evangelhos. Inclusive os apóstolos perguntaram, certa feita, parece que foi Pedro a Jesus, quem ele era, se ele era Elias. Sim. Ou se ele era João Batista. E ele disse: em verdade vos digo que Elias já esteve entre vós e vós não o reconheceste, né? Certo. Mas eu fiquei um pouco molestado, Rubens, porque nosso assunto não ficou muito, e até eu pensei nos caros ouvintes, em relação à nossa reflexão sobre o Xangô e a relação com a justiça. E aquilo me deixou realmente muito incomodado, e eu fui, como tu disse que tu foi pesquisar sobre o Fernando de Bulhões, que é o português que depois se chamou Santo Antônio, um cavaleiro que era para ser coroado, inclusive templário. Eu fui ver algumas questões sobre o Xangô através do sociólogo Reginaldo Prandi. E aqui eu sublinhei algumas coisas até para nós falar um pouquinho mais, porque aquilo me molestou. O fato de ter o questionamento sobre Xangô está diretamente ligado à justiça, como tu não vê essa relação. E eu pegando os itãs aqui, e cheguei em alguns bem interessantes. Xangô é reconhecido como orixá da justiça. Xangô é reconhecido como orixá da justiça. Isso, segundo ele, em África. Xangô ordena que o primeiro saúdem seu irmão mais velho. Xangô deixa de comer carne de porco em honra dos malês. Aqui na página 245, aonde fala que Xangô é reconhecido como orixá da justiça, o Pierre Verger fala de uma coisa muito interessante. Ele diz que tem o Xangô histórico e o Xangô divino. Que o Xangô histórico é tratado de uma forma como personagens que viveram sob os auspícios da influência de Xangô. E o Xangô divino é o orixá na essência, como um dos orixás mais expressivos do panteão africano. E aqui rapidamente esse Itã, ele é curtinho, diz assim: Xangô e seus homens lutavam com um inimigo implacável. Nós sabemos qual é o inimigo, mas era um inimigo implacável. Os guerreiros de Xangô capturados pelo inimigo eram mutilados e torturados até a morte, sem piedade ou compaixão. As atrocidades já não tinham limites. Xangô estava desesperado.
enfurecido. Xangô subiu ao alto de uma pedreira perto do acampamento, e dali consultou Orumilá sobre o que fazer. Xangô pediu ajuda a Orumilá. Xangô estava irado e começou a bater nas pedras com o seu oxé, bater com o seu machado duplo. O machado arrancava das pedras faíscas, que acendiam no ar famintas línguas de fogo, que devoravam os soldados inimigos. A guerra perdida foi se transformando em vitória. Xangô ganhou a guerra. Os chefes inimigos que haviam ordenado o massacre dos soldados de Xangô foram dizimados por um raio que Xangô disparou no auge da fúria. Mas os soldados inimigos que sobreviveram foram poupados por Xangô. A partir daí, o senso de justiça de Xangô foi admirado e cantado por todos através dos séculos. Os orixás e os homens têm recorrido a Xangô para resolver todo tipo de pendência, julgar as discordâncias e administrar a justiça. Eu também me perguntei por que São Miguel Arcanjo, que é sincretizado como Xangô, não por que ele é sincretizado Xangô, porque logo faz a ilação, mas por que ele é São Miguel Arcanjo, a justiça de Deus? Não sei. Não saberia dizer por que ele é a justiça de Deus. Por que não Miguel? Por que não Rafael? Por que não Uriel? Por que não Samuel? Não, mas é o único, é Miguel, e o único que é tido no Evangelho como arcanjo. O arcanjo Miguel é a justiça de Deus. E ele é sincretizado como Xangô. Então alguma coisa nos faz concluir, inclusive nas práticas do batuque, quando se faz um toque, quando tem um momento no auge do batuque, é a balança. Então o que é a balança? A balança é o coroamento do ritual. Quer dizer, aonde vai se chamar todos os orixás e é onde vai ser sentenciado por Xangô se a obrigação vale ou não vale. É ali que ele dá ou seja, ele outorga aquela obrigação, a sentença de que foi aceita. Quando se tem risco de alguém partir para o Orum, se manda que faça um amalá e deixe exposto aos orixás. Então Xangô, ele tem uma expressão, me parece, ontológica em relação à justiça. Agora, a causa primeira fica difícil. Se nós vemos o Xangô no homem, fica difícil. Não, eu gostei da colocação do Pierre Verger no que concerne ao fato de que tem o Xangô divino e o Xangô humanizado. Isso certamente vem do Xangô divino. Isso. Entendeu? Eu monto o meu secretariado como presidente, os meus ministros, digo, tu vai ser isso, tu vai representar a segurança pública, tu vai representar a educação, Então, a própria divindade Olorum, certamente na criação dos seus orixás, nas suas divindades, deu a eles, ou concebeu a eles, esse título. E que nós, às vezes, até por boato, às vezes por uma história mal contada, ou por um Itã, tentando representar o homem no divino, né? Isso tira a concepção que foi outorgada, na verdade, pelo Olorum. E eu acredito que realmente o Olorum tenha designado Xangô como sendo o homem da justiça. Ótimo. Né? Falando de justiça, Saul, nós temos passado a semana inteira com esses atos de reivindicação corretos, procedentes, mostrando a força de todo o Brasil. Pessoal em todas as cidades, eu estive vendo pelo Rio Grande do Sul, acho que não escapou uma cidade, algumas com 200 pessoas fazendo uma passeata, outras em Caxias do Sul, deu 32 mil pessoas somando ali, né? Santa Maria, 30 mil pessoas, Pelotas, 12 mil, Rio Grande, 15 mil, enfim, todo o Rio Grande do Sul e todo o Brasil se manifestando, quer dizer, contra as injustiças acontecidas na parte social, quanto à segurança, quanto à educação, contra o aumento nos transportes, etc, etc, etc. Claro, nós tivemos o quê? O rastro do sangue, a gente chama, né, o cheiro do sangue, pelos predadores, que são os meliantes, os marginais,
que seguem o rastro desse pessoal justamente para avançar contra a delinquência, avançar para a delinquência em relação ao prejuízo causado, porque cada ônibus que eles depredam, mas você está lutando por uma questão de redução da passagem do ônibus, você vai depredar o ônibus, você vai causar mais prejuízo, paradas de ônibus, e no fundo muitas vezes somos nós que acabamos pagando isso. Mas eu vi movimentações de homofobia, contra isso, contra aquilo, tudo vi exposto, mas não vi nada de cunho religioso. Seria pertinente, digamos assim, que tivesse alguma coisa como equilíbrio ou justiça na questão de religiões? Ou tu acha que não seria pertinente o momento? Eu penso que nesse movimento que está acontecendo a nível nacional, primeiro eu saúdo essa atitude que está acontecendo pela participação massiva, me parece, dos jovens. Então eu saúdo esse sair de casa para reivindicar. Não comungo, como tu acabaste de dizer, ninguém em sã consciência com vândalos. Isso está fora. Existem os oportunistas que acabam criando aí um clima muito ruim. Mas uma passeata, um movimento reivindicando algumas coisas, eu acho muito interessante, acho pertinente para um país que tenta passar uma ideia de país democrático. O que é uma democracia? As pessoas acham que a democracia é viver de uma forma onde haja um consenso, onde a maioria possa ter as mesmas a mesma ideologia, os mesmos interesses. Não, a democracia, na verdade, ela se sustenta através da diversidade. É saber respeitar a opinião do outro, os interesses dos outros e conviver com essas diferenças de forma saudável, seguindo os princípios da lei. Então eu posso não comungar com algumas coisas, mas desde que esteja dentro dos padrões da lei, eu não posso me molestar por isso. Então a homofobia, evidentemente, é uma agressão que se faz. A questão religiosa também é uma agressão que se faz. Se não houve uma manifestação diretamente ligada ao aspecto de uma reivindicação no sentido religioso, de ter mais expressão, os movimentos afro-brasileiros de terem mais voz, ou pelo menos não serem tão atacados, se não houve isso, está inserido. Mas também se não houve, eu não sei se não houve, foi uma omissão também. Eu acho que houve... Eu não vi nenhuma manifestação. Me parece assim uma ideia de descaso com a situação, ou se pensou que estivesse já junto nas próprias reivindicações. Mas a grande raiz disso aí, ou melhor, o grande responsável por todo esse movimento, me parece que é aquele deputado evangélico Feliciano, que através das suas colocações começou a criar uma ojeriza nacional. Isso. E as pessoas começaram a se mobilizar. Então eu acho válido esse momento em que o Brasil passa por essa situação, inclusive há apoios fora, mas sem vandalismo, evidentemente. Mas a religião, ela vem através desta luta, há muito tempo enfrentando grandes dificuldades, e pega carona nesse processo, porque quando vai se combater a homofobia e outras situações que são reivindicadas, porque é um todo, né, desde a questão de saúde, segurança, educação, se insere, evidentemente, o aspecto da discriminação religiosa. Mas, à medida que se avança um nível de consciência e uma respeitabilidade em relação a essas diferenças, nós também estamos sendo contemplados com essas manifestações. Agora, o Estado democrático é isso. O que se fala em Estado mínimo, né? Estado mínimo, quer dizer, quanto menos o Estado se meter, melhor. Mas há situações em que o Estado tem que se posicionar. Sobretudo nessas áreas que nós estamos aí vendo as pessoas, por causa da Copa do Mundo, falando da saúde, falando da segurança, falando da educação, que está deixando muito a desejar. Então eles falam assim, o investimento que está sendo feito, né,
na construção de obras para a Copa do Mundo, poderia ser investido em maiores condições para a saúde, por exemplo. Eu não sei, Rubens, eu não sei, é difícil analisar isso. Eu estava justamente olhando hoje o que será do país depois da Copa de 2014, o que vai acontecer com os estádios. Então, pegamos um estádio de Natal, por exemplo, e que investimento para transformar numa área de lazer completo, com atendimento, tu vai investir mais 138 milhões. Pega-se o estádio do Maracanã, com todas as suas reformas, que tirou, na verdade, aquela... É como se demolisse um patrimônio público. Né? Numa Copa de 1950, nós tínhamos 200 milhões de pessoas assistindo o jogo. 200 mil pessoas. E agora o estádio está reduzido a 75 mil pessoas. Então, quer dizer, nós estamos deixando as pessoas que realmente assistem futebol para comercializar isso tudo. E está normal, hoje em dia é o que acontece. Mas eu acho que fundamentalmente está correto. Né, o que está se fazendo é a voz do povo. Nós tivemos passeatas, você talvez tenha até participado, sei lá, contra o impeachment do Collor naquele tempo, na própria ditadura militar, quando aconteceu e tal, que não se podiam fazer, foi em 68. Estava dizendo ali, até vi uma reportagem do Ernesto Geisel, né, onde ele dizia, quando fez... saudades? Né? Onde ele faz uma referência justamente a isso, uma saudade ao regime militar, porque nós não temos políticos capacitados para ter um país tal. Mas enfim, então eu acho que o momento realmente era propício assim, em termos de equalidade, né, entre as religiões, que nós tivemos um sistema igualitário, que não houvesse tantas críticas ou tantas veladas ou não manifestações contra a nossa religião de humana, ou seja, pedindo, né, uma igualdade a nível governamental. Tem uma outra pergunta para ti, mudando completamente de assunto. Nós falávamos, diz aqui o Reginaldo bem grande, mitologia dos orixás. Ora, então Xangô, Ogum e todos os orixás que fazem parte do panteão africano são denominações iorubás. Os Vodum ou Voduns do Jeje, os Inquis de Angola, né, o Tata de Inquis, o Mameto de Inquis, enfim. Que razão social tu vê nisso? Ou que razão de etnia que predominou os orixás Yorubá em relação aos orixás Jeje e de Angola, digamos assim? Por que eles aderiram? Por que tu achas, se tu tem algum conhecimento, por que aderiram não aos seus orixás com os nomes dos seus orixás, mas sim com todos os orixás do panteão ou da linha dos Yorubás? Na verdade, Rubens, o que se fala é que os Yorubás foram os últimos a chegarem no Brasil. Foram os últimos que foram escravizados e, como tal, trouxeram junto a toda essa tradição, não só religiosa, mas cultural. E como os Yorubás sempre foram extremamente considerado uma nação que chamava-se os Nagôs aqui no Brasil, uma nação muito inteligente, com muitos eruditos entre os seus representantes, eles perceberam que a religião seria uma forma muito forte de resistência para manter viva a chama da sua ancestralidade e também para não se perder toda uma herança cultural vinda da África Negra. E os seus praticantes, os seus babalorixás e alorixás que vieram, eram pessoas de uma cultura muito diferenciada comparado, por exemplo, com os bantos,
né? Os próprios jejes, eles tinham uma cultura mais refinada. Até porque se dizia que os iorubás tinham um contato muito maior com o velho mundo, com os europeus. E através desse intercâmbio, eles se desenvolveram muito culturalmente e eram muito mais observadores. Então, por uma questão até de sobrevivência, aí usaria Darwin, né? Eles se adaptaram melhor às circunstâncias, resistiram a todos os ataques da igreja naquele período, usaram de forma sincrética muito inteligente uma aproximação entre os orixás e os santos da igreja católica e conseguiram se impor nas suas práticas religiosas, sobretudo através de representantes dignos e extremamente inteligentes. E nós recebemos essa herança, não só deles, de outros, mas eles predominam realmente no Brasil e parece que em Cuba também. Em Cuba também eles conseguiram impor essa sua marca. Então é um povo fantástico que hoje, inclusive jogou hoje à tarde, são representantes nigerianos, né? Os iorubás. E se percebe um povo aguerrido, extremamente culto. Então a inteligência dos iorubás era uma inteligência que ela merece destaque de todas as etnias, né, africanas, desse belo continente, e eles conseguiram impor através da sua prática religiosa como uma forma muito inteligente. Quer dizer, a única forma de nós nos manter, resgatar a nossa cultura é através da religião. São fatos assim que são... Eu gostaria de retroceder ao tempo e ver em que ponto cronológico houveram essas diferenças. Porque eles admitiram aqui no Rio Grande do Sul, no Batuque, os orixás iorubás. Mas por que não aderiram a outras coisas? Se no Iorubá, ou mais o candomblé, que é realmente o de Queto, que é Urubá, etc., o Ogum é azul e branco. Por que ele aqui é vermelho e verde? Por que ocorreram essas diferenças? Bom, isso chama-se regionalismos, né? E ainda bem que acontece, mas são preferências, eu te diria. São preferências que são escolhidas, são preteridas por aqueles que se dizem os babalorixás e alorixás tradicionais, os antigos guardiões do segredo. Mas não vejo nenhum problema em ter essa escolha, por exemplo, preterir o verde e o vermelho do azulão, né, que se usa. Mas aqui, por exemplo, Ogum Andiolá usa o azulão, se reconhece a cor de Ogum também como o azul marinho, o azulão. O Oxóssi se usa o verde, a água, né? Se usa até um tom de azul que é muito próximo ao verde também. No candomblé aqui se usa o azulão, né? Mas tem toda uma explicação em razão disso. Mas eu acho que isso são pequenas diferenças que não fere a origem, né, a importância dessa contribuição africana. O fato de nós termos Ogum no Rio Grande do Sul é o mesmo Ogum no Nordeste, é o mesmo Ogum no Rio de Janeiro, né, em São Paulo. Então é importante, o que ficou é isso, tem as suas matizes, mas ficou aquela essência do orixá. E aqui alguns ganharam um corpo maior, né, como o próprio caso da Yansan, que teve uma repercussão muito forte. O próprio Odé, que é o Oxóssi, dizem que na África o culto a Oxóssi está se desfalecendo, ele está se diluindo, e aqui eles estão, inclusive daqui para lá, estão reforçando o culto ao Oxóssi. Então são coisas bem interessantes. O Oxóssi é hoje na África um orixá muito pouco mencionado, porque é Laqueto, né? Foi uma cidade destruída. E Oxóssi estava plantado em Alaqueto. Então, como foi a cidade destruída, acabou-se praticamente o culto de Oxóssi na África. E o Brasil reconheceu sempre como um grande orixá. Ele levou até a condição de primeira categoria entre Xangô, entre Ogum, etc., né? Então, eu acho... a minha observação foi no sentido que os nomes dos orixás foram aceitos aqui, não Voduns ou Inquis, que são nomes diferentes dos orixás. Se isso foi aderido com facilidade aqui no Ijexá,
Já em outros pontos, não. Em outros pontos eles discordam, né? E fazem outras coisas. Muito bem, estamos direto dos estúdios da Rádio Difusora Caxiense com o programa Voz da Umbanda. Lembrando que esse programa tem o patrocínio de Risco Zero, assessoria e treinamento limitada, soluções em segurança do trabalho para a sua empresa. Especializada em treinamentos com normas 11, 20, 33 e 35. Brigada de Emergência. Um contato você pode fazer pelo 84023622 com o Felipe. Também agora tem o X do Alemão, a teleentrega com o telefone 3217-4289, vou repetir, 3217-4289. E você pode acessar a página www.xdoalemão, tudo junto, .com, www.xdoalemão.com. Então mando um abraço a Nice Diançã e Eduardo de Oxalá. E também Delta, Sistemas de Segurança. O telefone é 3211-4391 e o celular 9195-6201, que para a segurança tem câmeras, alarmes, cercas elétricas, interfones, o que você precisar. Então mando aos diretores da empresa um abraço, Ezequiel Diogum e Ana Diotim. Também a Automecânica Medeiros, Brilho da Lua Transportes e Ervanária São Carlos, com horário de atendimentos diferenciados, de segunda a sexta-feira, das 9 às 18, e ao sábado, das 9 às 15, sem fechar ao meio-dia. Então você precisa de alguma coisa, vá na Ervanária São Carlos, melhor preço, e trajes de Umbanda e também axós para a nação. Escola de Teologia Umbandista, que já está na sua terceira turma, a Escola de Teologia Umbandista está com as vagas, agora com as inscrições abertas, já está abertas para a quarta turma que começa em setembro. Gaval Elétrica Mecânica, móveis de face e Serra Mar Tecnologia em galvanoplastia. Esse é o programa Voz da Umbanda. Eu vou pedir que coloque então, vou pedir dois pontos de Xangô e depois para atender o pai Rubens de Xangô, do bairro Tijuca, que oferece uma prece de Oxóssi aos seus filhos e para nós da rádio. Então fique sintonizado, vamos ouvir e depois retornaremos para dar continuidade ao programa. Não saia daí. Telefone 3221-2658 e 3221-7653. Programa Voz da Umbanda. Ele é guerreiro, ele é meu pai Xangô. Caô, ele é guerreiro, ele é meu pai Xangô. Se tiver dificuldade ou qualquer complicação, siga bem o meu conselho, faça ele uma oração. Deixe uma cerveja preta na pedreira só pra ver, e uma vela acesa que Xangô vai atender. Caô, ele é guerreiro, ele é meu pai Xangô. Caô, ele é guerreiro, ele é meu pai Xangô. Se tiver dificuldade ou qualquer complicação, siga bem o meu conselho, faça ele uma oração. Deixe uma cerveja preta na pedreira só pra ver, e uma vela acesa que Xangô vai atender. Caô, ele é guerreiro, ele é meu pai Xangô. Caô, ele é guerreiro, ele é meu pai Xangô. Se tiver dificuldade ou qualquer complicação, siga bem o meu conselho, faça ele uma oração. Deixe uma cerveja preta na pedreira só pra ver, e uma vela acesa que Xangô vai atender. Caô, ele é guerreiro, ele é meu pai Xangô. Caô,
da pedreira, e de repente ele escorregou. Me ajoelhei e olhei pra baixo, estava nos braços de meu pai Xangô. Me ajoelhei e olhei pra baixo, estava nos braços de meu pai Xangô. Deixei meu filho em cima da pedreira, e de repente ele escorregou. Me ajoelhei e olhei pra baixo, estava nos braços de meu pai Xangô. Me ajoelhei e olhei pra baixo, estava nos braços de meu pai Xangô. Deixei meu filho em cima da pedreira, e de repente ele escorregou. Me ajoelhei e olhei pra baixo, estava nos braços de meu pai Xangô. Me ajoelhei e olhei pra baixo, estava nos braços de meu pai Xangô. Deixei meu filho em cima da pedreira, e de repente ele escorregou. Me ajoelhei e olhei pra baixo, estava nos braços de meu pai Xangô. Me ajoelhei e olhei pra baixo, estava nos braços de meu pai Xangô. Senhora dos brancos, Maria, Senhor. Prece a Xangô. Senhor das pedreiras, Pai justiceiro e dos encaustos, protetor da fé e da harmonia, Caô, cabecilho do trovão, Caô, cabecilho da justiça, Caô, cabecilho, meu pai Xangô, morador no alto da pedreira, dono de nossos destinos. Livrai-nos de todos os males, de todos os inimigos visíveis e invisíveis, hoje e sempre. Caô, meu pai. Prece a Oxóssi. O que, cavaleiro de Aruanda? O que? Rei dos caboclos e das matas,
Senhor Oxóssi, que as suas matas possam estar em paz, harmonia e bem-aventurança. Meu Pai Oxóssi, Rei dos Caçadores, não permita que eu me torne uma presa dos meus inimigos. O que, meu Pai Oxóssi? Rei das matas de Aruanda, o que, Aro? Bem, atendendo as solicitações, aqui para fazer amanhã, dia de São João, né? Xangô também está na área aí, nesse movimento todo. Esse, aliás, é um ano de Xangô, é um ano atípico. Nós falávamos no início do ano que este ano muitas coisas iriam acontecer. Esses movimentos são caracterizados com a egrégora de Xangô. Demais, né? Olha o que a gente anunciou no início do ano. Realmente, de que seria um ano de muita movimentação, que muitas máscaras cairiam, né? Então, mas tudo aconteceu. E aqui só para fazer, eu assinalei alguns aspectos para nós fechar este capítulo, né, sobre o Xangô, que amanhã se comemora também, dia 29 de junho, dia de São Pedro também, em setembro também, é um orixá popular demais, né, merecido. Xangô é um orixá bastante popular no Brasil e às vezes confundido como um orixá com especial ascendência sobre os demais, confundido em termos hierárquicos, apenas uma confusão. Essa confusão acontece por dois motivos. Em primeiro lugar, Xangô é miticamente um rei, alguém que cuida da administração, do poder e principalmente da justiça. Representa a autoridade constituída no panteão africano. Aqui quando se fala em justiça exatamente, que tem que lembrar, é que justiça implica em julgamento. Quer dizer, quem faz isso realmente é o juiz. E Xangô tem esse atributo, né, de ser aquele que faz a justiça, exatamente por ser rei. Representa a autoridade constituída no panteão africano, ao mesmo tempo que no norte do país ele é extremamente reverenciado. Xangô também gera o poder da política, fato que está acontecendo agora, esses movimentos, né, da voz. É o monarca por natureza e é chamado pelo termo Obá, que significa rei. No dia a dia, encontramos Xangô nos fóruns, delegacias, ministérios políticos, lideranças sindicais, associações, movimentos políticos, nas campanhas e nos partidos políticos. Enfim, tudo que gera habilidade no trato e nas relações humanas e nos governos, de um modo geral. E te digo mais, Rubens, observando, na minha opinião, os meios de comunicação são expressos por Xangô. Pegamos, por exemplo, aqui, de quem tu acha que é filho Faustão? É um Xangô, né? Se tu pegar aquele cara polêmico da Atena, o Xangô, tem aquela coisa de gritar e chamar a atenção para si. Então tem vários personagens, né, que estão nos meios de comunicação, porque exatamente é a voz. É o cara que se expressa, é o cara que se manifesta sob os holofotes, né, que movimenta a massa. Então o Xangô tem isso, tem essa característica. Eu sempre falei que, até digo que a gente sempre diz, olha, qual é a profissão mais propícia para determinado filho de um orixá? Os filhos de Xangô, a advocacia, né? A advocacia é político, no meio político. Por isso que eu brinco às vezes com aquela nossa professora, que eu não vou citar o nome, que ela diz que é de Oxum, e eu digo, não, você é de Xangô. Porque ela tem toda a característica, é o debate, é a veemência do debate, tá entendendo? É a capacidade de raciocínio, o tirocínio muito rápido, e envolvida com o meio político, né? Então, algumas coisas nos dizem que realmente, nesses embates todos, nessa questão das passeatas, está acontecendo tudo justamente no ano de Xangô, porque ele é exatamente isso, né? A confrontação, é o querer tirar a limpo. E querer tirar limpo significa
De alguma forma a justiça. De alguma forma a justiça. Então estamos com 21 horas, 12 minutos, 9 graus e 8 décimos. A temperatura começa a cair aqui nos estúdios da rádio. 80% a umidade relativa do ar. Estamos direto com o programa Voz da Humana. Você pode ligar usando o telefone 3221-2658 ou 3221-7653. Nós, alegadamente não, mas de forma convincente, dissemos que sempre que a Umbanda é uma religião. Se transforma em religião quando se tem um sacerdote, quando se tem os sacramentos, etc, etc. A Igreja Católica é uma religião, evidente, né? E tem lá também seus sacramentos. Como que a Umbanda veria a questão da primeira comunhão e da crisma dentro do meio católico? Como é que nós poderíamos trazer isso? Se nós temos os mesmos sacramentos, alguma coisa parecida, como é que tu vê essa questão, Sal? Olha, eu acho que esse instrumento utilizado pela Igreja Católica ele é extremamente valioso, porque oferece ao jovem, né, a criança, um período de começa a desenvolver o seu aparelho psíquico, vamos falar agora numa linguagem mais psicológica, todo o processo de conhecimento, de aprendizagem, né? Então nesse momento tem uma lacuna que ela tem que ser preenchida e respondida a algumas perguntas. Então vem as questões do transcendental. E a igreja oferece a oportunidade de as crianças receberem algumas informações sobre a prática católica. O que é a Igreja Católica, qual é que são os sacramentos, a sua liturgia, a importância de alguns aspectos que são pontuados dentro do credo católico. E nossa religião ainda não se direcionou de uma forma mais direta aos jovens. Precisaria se copiar alguma coisa, ou as outras religiões fazem, para ter um olhar aos jovens. Eu acho que é importante isso, até por uma questão de crescimento. Então eu louvo essa atitude da igreja e outras religiões que se utilizam desses recursos, porque informam, oferecem condições para que se desenvolva uma religiosidade, um olhar à espiritualidade, que é importante na construção da personalidade do ser. Então a Umbanda ainda, as mediúnicas da Umbanda, elas são extremamente envolventes, elas são fortes. Eu já ouvi várias vezes, adolescentes dizer, eu ouço o tambor, mexe comigo, os cânticos da Umbanda mexem comigo, vou na igreja eu não ouço, não me acontece nada. Nos remete realmente a um efeito muito mais forte. Mas esta questão do esclarecimento, eu acredito que ainda nos falta. Precisa se trabalhar melhor isso. O Batuque, por exemplo, está muito mais formado nessa questão, né? Filho de batuqueiro, basicamente batuqueiro é incrível, mas as crianças já são formadas, tal. Crianças com 10 anos, 9 anos, sabe todos os orins, todas as rezas dos orixás, né? E a Umbanda não leva essa questão muito a fundo. Então, eu falo com alguns católicos, batizado, crismado dentro da igreja, católico que foi batizado, crismado. Eu não fui batizado da igreja católica, eu não fiz primeira comunhão, eu não fiz crisma, que a crisma, eu entendo, mas é a confirmação da primeira comunhão, não sei porque que tem isso, né? Tive, como estava em colégio de padres, no 2º grau, a gente chamava científico naquele tempo, tive que fazer, para me formar, eu tive que me confessar, aquela bobagem toda lá, e comer uma hóstia, um ofertório e tal. Mas acho que a Umbanda também poderia ter esse processo, porque a Umbanda batiza. Eu já fiz alguns batizados dentro da Umbanda, com crianças, mas depois existe uma lacuna muito grande a ser preenchida. Então, eles têm que decidir, ok. Mas se você, na idade de 7 anos, 8 anos, refaz ou reforça alguma coisa, te dá mais convicção da forma como está. Achei interessante a tua colocação. E lembrar também que as religiões
elas são religiões de clãs, né? A criança nasce no meio e a prática ela é diuturna. É diferente da Umbanda, que o que acontece no fenômeno da Umbanda? O indivíduo começa a ter manifestação mediúnica numa determinada idade, e aí ele vai conhecer um centro kardecista, um centro de Umbanda, ele se identifica com Umbanda e desenvolve. Mas ele não teve um histórico familiar muitas vezes. E no Batuque e no Candomblé já tem histórico familiar. A criança via as obrigações, no caso dos meus filhos. Ambos participaram desde a gestação, né, nos processos ritualísticos. E isso leva a introjetar esse conhecimento. O umbandista, geralmente, acontece muitas vezes um cara ser umbandista e outros membros da mesma família não ser. No Batuque já é mais difícil, geralmente a família toda já é envolvida. Certamente. Então eles têm uma prática mais corrente, assim, diuturna, a troca das áreas. Desculpe, em troca de quartinhas, as obrigações, as confirmações. É Umbanda de sessões públicas. É o trabalho feito exatamente em cima do fenômeno mediúnico. E a questão da mediunidade na Umbanda, ela é pré-requisito, né, para se trabalhar. Diferente do Batuque, não precisa ter mediunidade aflorada como na Umbanda. Tu pode trabalhar no sentido de cultuar o orixá, ser até um babalorixá, jogar, mas não ter essa mediunidade como acontece na Umbanda. A Umbanda já é um pré-requisito. Correto. É natural que as pessoas requisitam mais um babalorixá para resolver seus assuntos do dia a dia, questões econômicas, financeiras, questões de serviço, questões até de cunho sentimental, que procurem mais um babalorixá do que o próprio Batuque em si. Porque não é no Batuque, numa roda de Batuque, que você está fazendo pedido. Você pode pegar toda aquela energia egrégora existente para fazer seu pedido e tal. Mas é mais comum procurar o babalorixá. Então, através dos seus trabalhos endereçados aos orixás e tal, ele consegue. Já na Umbanda, é mais comum, nas sessões públicas realmente, trabalharem com as entidades muito mais do que com o sacerdote, tá certo? Sem dúvida. Mas eu também quero mandar um abraço ao Leonardo, que é responsável de todo o jornal Tribuna de Caxias, e ele tem agora o encarte Tribuna Umbandista. E ele faz um trabalho interessante e ele vem divulgando a religião na cidade de Caxias do Sul, o que é extremamente importante, e nós nos sentimos gratos pela... Ele não é um umbandista, ele tem feito esse trabalho e tem auxiliado a divulgar a religião, colocar ali algumas entrevistas que são pertinentes. Então, um abraço ao Leonardo. O Jornal Tribuna já esteve aqui várias vezes sendo entrevistado por nós no programa. E o programa está aberto. Sempre que precisar, nós estamos à disposição para colocar esses assuntos que são da cidade de Caxias do Sul e região. Caxias do Sul hoje, como nós já falamos muitas vezes, é uma cidade que se pratica muito a Umbanda, se pratica muito as religiões afro-brasileiras, mas a Umbanda, de um modo especial, é muito praticada em Caxias do Sul. Tu adentra em Porto Alegre, Rubens, na grande Porto Alegre, tu percebe uma manifestação do Batuque muito forte, né, muito gritante. Aqui em Caxias não, Caxias do Sul tu percebe uma influência muito maior da Umbanda. Eu posso te dizer com propriedade, porque eu vasculhei um pouco, né, a questão de Porto Alegre, grande Porto Alegre, Gravataí, Cachoeirinha, Alvorada, Canoas, Esteio, Caia. E o que se vê realmente é o pessoal muito mais voltado ao Batuque. E, concomitantemente, não a Umbanda, mas a Quimbanda. Então, é Batuque e Quimbanda. Batuque e Quimbanda. Eu conversava esses dias até com uma senhora de Pelotas e ela disse, eu sou da Quimbanda, tal e tal. Eu digo, da Quimbanda sim, eu tenho lá o senhor Sete Covas que me protege e tal. Eu digo, no final das contas, eu digo, tu pode me definir Quimbanda para mim, por favor? Só Quimbanda trabalha só com Exu e tal. Não, tem razão, tá aí, daí. Tu acha que os Exus da Umbanda, que se manifestam na Umbanda, são os mesmos que manifestam na Quimbanda?
Eu acho que sim. Aí eles começam a se complicar um pouquinho a questão da quimbanda, tá entendendo? Bastante, né? Se complica. Se eu dissesse ainda quimbanda, que lamento dizer aos quimbandeiros, e tudo Exu é quimbandeiro, ok? Mas lamento dizer aos quimbandeiros que um Exu, ora, não pode estar fazendo bem e ora está fazendo mal. E essa senhora me disse, não, eu escutei muitas coisas de mal lá dentro. Então eu não admito, Rubens, não admito que um tranca-rua das almas, ora, vai estar fazendo um trabalho exemplar de cura, em benefício de alguma pessoa, e ora, ele vai estar amaldiçoando, degradando a vida de uma outra pessoa. Não acredito que sejam as mesmas pessoas. Aí eu começo a pensar em quiumbas, realmente, que usam o nome do Exu para fazer determinado trabalho. Mas aí então, em cima desse teu discurso aí, tu te contradiz. Porque então, se um juiz faz justiça de noite, ele for assaltar, ele está errado. Se ele faz justiça? Durante o dia ele é da jurisprudência, ele julga e procura seguir a lei. E de noite ele vai cometer alguns assaltos, ele está errado, então mesmo. Estaria, né? Estaria. Completamente estaria. Então, não teria condição tá de ser certo. juiz. Então, eu não gosto muito de falar da quimbanda, porque a quimbanda é derivada dos bantos, na verdade, dos malês, na verdade, só que foi deturpada no meio do caminho. Né? Foi deturpada da questão que veio dos malês. E criaram as linhas, tem o corte deles no pé, que é diferente, tarará, enfim. Mas existe, acredito, piamente, que existem os quimbandeiros de boníssimo coração e que fazem trabalhos exemplares. Claro. É uma religião realmente que anda de mão dadas com a Umbanda, tá? E não vejo porquê. Mas assim, que na Umbanda, eu não vou dizer que não existam pessoas que não condizem com a religião de Umbanda. Também na quimbanda, também no batuque, também no candomblé, também na religião católica, também nos evangélicos, etc, etc. Por isso dizia, com propriedade, o senhor Ney, o Molubá, né, que dizia que mais vale um religioso do que 1000 religiões. E o problema talvez aconteça com algumas ideologias, e como não seria diferente com a quimbanda que tu falas agora, Rubens. Por exemplo, dizem que se Marx estivesse vivo, ele não seria marxista, né, pelo que ele observa aí. Que Freud não seria freudiano do que tem a psicanálise hoje. E a quimbanda não é o problema é os quimbandeiros, alguns, não todos, que fazem uma mistureba e confundem, as pessoas ficam ruins até de explicar. Mas claro que tem o seu valor, sem dúvida nenhuma, e deve ser respeitadíssimo. Agora, Rubens, eu tenho uma dúvida. Esse dia eu estava até comentando com a Anael, e eu gostaria de ouvir a tua opinião. Eu estava vendo um vídeo sobre possessão. E aquilo me chamou muita atenção. Num registro, não sei se já chegaste a vê-lo, de uma possessão que aconteceu com uma menina na Alemanha, né? E ali tem a gravação, porque lá o protestantismo é muito forte na Alemanha, e tinha os pastores então fazendo o exorcismo. E uma coisa muito forte, mais ou menos no cunho daquela época, da década de 70, do Exorcista. O que tu atribui o fato de uma pessoa puxar uma criatura, um ser, que a gente não sabe nem definir o que se trata aquilo, muda a voz, é um ser que dito como demoníaco, né? Por uma criatura que, pelo histórico, Rubens, pelo menos nessa vida, né? Boníssima. Eu tenho o meu entendimento. Qual é o teu? Se eu trabalhasse no ramo da psiquiatria... Seria psiquiatra? Seria psiquiatra. Se trabalhasse no ramo da pipoca, seria pipoqueiro, claro. Eu teria uma resposta em termos mentais. Ora, é possível uma pessoa trazer de dentro uma voz diferente? Evidente que é possível trazer. É possível ela ter manifestações físicas, quase que o corpo se dobrar todo e tal. É evidente que podemos fazer. Senão não haveria flexibilidade no ser humano mental. É possível haver alguns fenômenos de movimentar algumas coisas, que é paranormalidade muitas vezes e não mediunidade, que nós temos que separar paranormalidade e mediunidade. Então, de forma mental, muitas coisas seriam possíveis. Agora, se olhar pelo aspecto espiritual,
são criaturas que muitas vezes já te perseguem há várias encarnações. Por coincidência ou não consigo na encarnação passada ou na encarnação, e se manifesta dessa forma agora, numa pessoa aparentemente boníssima, como tu falou, mas que pode ter pegadas de lama em outra encarnação. Eu trabalhei com uma pessoa que pertencia a um clã, certo? Onde sentava em mesas redondas e tal, e faziam como se fosse realmente uma sociedade secreta daquelas. E ela, numa das encarnações, resolveu abandonar o grupo e reencarnar normal. Esse grupo seguiu-a, perseguiu-a. Foi muito trabalhoso. Nós buscamos o cabeça para tirar então o cabeça e depois ficar só os outros, tal, foi mais fácil tirar. Então, de encarnações passadas. Então, acredito que por encarnações passadas tu possa trazer à tona um ser considerado como diabólico, mas com manifestações que não são nada. Se fosse, olha, eu recebo, fico tomado. Porque possessão é como se fosse um médium inconsciente, que é pior. O médium consciente quer ser inconsciente no momento. A possessão simplesmente toma, né? Então, mas eu recebi São Francisco de Assis, que legal, que bom. Mas não, normalmente recebem espíritos que estão a fim de destruir o ser em que habitam momentaneamente. Até porque, na verdade, não deixa de ser uma encarnação quase, né? Uma espécie de estupro espiritual. Estupro espiritual. Uma invasão de um ser em que a pessoa não tem mecanismos para se defender. E acontece esse fenômeno. Mas me chamou a atenção e eu lembro de um filme, mas também baseado em fatos, segundo se colocar, verídicos, de outra possessão que aconteceu nos Estados Unidos. Aliás, os Estados Unidos é campeão para ter possessão, né? Um paizinho que tem demônios espalhados por lá, porque o que acontece naqueles interiores. E a menina, muito boa também, assim, uma pessoa, entre aspas, pura, foi invadida, né, estuprada por um espírito demoníaco. E ela sofre tanto, e os pastores tentam de toda maneira fazer o exorcismo e fracassam. E tem um momento em que ela se desloca do corpo e ela vai para um jardim e ela se encontra com seria a Virgem Maria, Nossa Senhora, e ela pergunta a Nossa Senhora: por que a razão daquilo? Por que ela? E a Nossa Senhora diz: não, tu tem uma escolha, se tu não queres, eu te liberto agora. Mas é preciso que tu passes por isso, porque tu é pura e é a única que pode mostrar ao mundo o perigo que eles estão passando, de quem está próximo a eles. E aí elas: não, então eu quero cumprir. E ela desencarna depois, ela sofre. Tu viu esse filme, né? Então foi mais ou menos assim. Então realmente, o que tu traz de vidas, eu acredito, vidas pregressas, né? Todo um vínculo que se tem, essas coisas terríveis, com seres que acabam ficando tão animalizados, tão grotescos, que eles transformam a sua egrégora e se torna algo realmente de um poder do mal que lesa fisicamente a pessoa. Essa menina morreu, inclusive, na Alemanha. Morreu. Eu vi vários filmes, viu inclusive o último exorcismo, tal, que na verdade não ficou provado. Mas eu sei que a menina morreu por um processo. E sempre mulheres, né? Sempre mulheres. Sempre mulheres. Incrível. Né? Então, nesse filme, o padre tentou exorcizar e tal, e a menina morre. E ele tenta provar, porque aí concebem a ele a justiça que ele teria sido um dos causadores indiretos da morte da menina. Ele tenta se defender, tal. Mas realmente não ficou provado. Tem vários filmes nesse sentido. Mas acho que esse sistema, então, de possessão realmente é uma coisa que incomoda a família por demais, porque não há um aviso prévio. A vida da pessoa praticamente se estilhaça, né? Em poder de espíritos, porque tem uma coisa: o diabo é sábio não porque é inteligente, é porque é velho. O diabo só é sábio porque é velho. Então, espíritos muito antigos, eles conseguem manipular
as moléculas espirituais e se transformar da forma que querem. Por isso nós vemos corpos astrais diferentes. Por ora, até enganadores. Eu sempre digo para as pessoas: olha, eu vejo uma menina e ela está com umas florzinhas na mão e ela me aparece. Eu digo: cuidado, pode não ser nada do que tu está vendo. Como às vezes tem um ser mais grotesco, que é um Exu, que é uma forma de protetor e tal, vindo de meios lá do baixo astral na sua defesa e tal. E eu digo: olha, você tem que tentar entender o que está vendo, tentar pressentir, né? A gente chama de oftalmismo, uma das formas de mediunidade, que é o cheiro apresentado. Toda vez que você tiver... Quem é que não cheirou dentro da Umbanda, já cheirou charuto? Agora, se for um cheiro putreficado, for um cheiro ruim, é um espírito ruim, com certeza. Agora, se tiver um odor, um aroma gostoso no ar, é uma forma de você identificar que o espírito está com boas intenções ou não. Inclusive é aquela máxima, não se avalia o conteúdo pelo frasco, né? Pelo frasco. Pelo... Sim. Eu tinha uma menina que via muito no porão da casa dela uma moça. E era uma moça muito bonita e tal. E um dia chegou a entidade e disse: olha, tu é nada que tu está pensando. Ela vem com esse aspecto, mas ela tem a condição de te prejudicar. Tu sabe, Rubens, que essa questão que eu estava falando, abordei contigo aqui até para ouvir tua opinião sobre possessão. É interessante que no Evangelho, no Novo Testamento, tem uma situação em que o próprio Jesus, ele faz um exorcismo e passa o espírito maligno para uma vara de porcos. Uma vara de porcos. E depois Pedro se indigna, porque Jesus está indo a Cafarnaum e acontece de encontrar um cara que está fazendo exorcismo. Aí Pedro: olha, ele está fazendo um exorcismo e não está utilizando a ti, mestre. Aí ele disse: Pedro, quem não está contra mim está comigo, quer dizer, está a meu favor. Quer dizer, é muito importante a colocação de Jesus na situação, que outras formas de se fazer o bem, expulsar espíritos, entidades, e não só no aspecto de possessão, mas de uma egrégora, de uma casa, de uma residência, de um ambiente. Por isso que a Umbanda, Rubens, por nossos caros ouvintes, as pessoas dizem assim, sobretudo as pessoas ligadas ao universalismo, as pessoas do A1, né, que dizem assim: mas por que vocês usam esse incenso forte, velas e coisas? Basta uma respiração, né, uma transmutação energética através dos chakras. Bem, em primeiro lugar, nós lidamos com egrégoras muito pesadas. Então, o que se cria no terreiro, Rubens? Nós já falamos a exaustão, isso aqui é sempre bom lembrar. Ora, nós temos que preparar o ambiente para um campo de luta. Aquilo ali é um MMA. Nós temos que chamar as entidades, preparar a egrégora do templo para receber pessoas que vêm tomar um passe. Ah, mas só vem tomar um passe, mas tu não sabe com quem está a pessoa. Uhum. Os vínculos que ela tem. Uhum. Então é todo um trabalho, Rubens, dos Exus na porteira do templo, a limpeza do ambiente, a preparação, e mesmo assim às vezes tem quebras. Muitas vezes até liberadas. Propositalmente para que se tenha um médio de transporte que receba às vezes aquela entidade e tal. Eu acho muito interessante o fato de que os nossos centros têm o seu círculo mágico, que a gente chama. Às vezes a gente não dá muita bola, dizer: poxa, mas precisa tanta frescura, nós precisamos fazer uma defesa na porta, precisamos defumar a casa, precisamos isso, precisamos aquilo. Sim, é importante. É como dizer assim para vocês, ó, no dia de sessão em que você vai participar como médium, interessante duas coisas. Se você é um médium curador, não coma carne. A carne densifica e dificulta. Não coma chocolate, que leva uns 3 dias mais ou menos para os médicos curadores poder ter o seu potencial de volta. Procure não se incomodar, que você vai ver que é uma coisa gostosa, porque naquele dia ninguém te tira do sério. É bom dia, boa tarde, como vai, etc. Que pode ser que um dia você possa duplicar esse 1 dia para 3 dias, 5 dias, 7 dias, e quem sabe fazer isso a semana inteira. Então as pessoas dizem: bom, eu tenho que tomar um banho de ervas. É bom,
É bom tomar um banho de ervas, enfim. Mas melhor ainda do que tudo isso, não adianta você tomar um banho de ervas e com o coração cheio das suas premências do dia a dia, com a mente mentalizada em fatores negativos, etc. Até digo assim, ó, é muito comum as pessoas irem para o centro debilitadas de uma tal forma que eles não conseguem liberar sua energia. A entidade não trabalha sozinho liberando as suas energias, trabalha em conjunto com as energias da pessoa. Isso é realmente a mediunidade, é um trabalho em conjunto entre a entidade e as tuas energias. Você está deixando tudo a cargo da entidade, que muitas vezes nem se manifesta. Então é importante que no dia da sessão realmente você deixe seus problemas lá fora e trabalhe só com o que é de melhor, para que o seu esforço seja realmente compreendido. E é muito comum aos médiuns novos, eu sempre alerto. Olha, você está caminhando, você é o ser perdido que está caminhando em busca da luz. Então você está tentando desenvolver sua mediunidade. Todos os seres do baixo astral, do mundo escuro, né, vão fazer de tudo para que no dia do seu desenvolvimento, da sua sessão, você não vá. Hoje eu não vou, hoje eu não estou com vontade, não sei, estou pesado, estou com dor de cabeça. É justamente nesse dia que você tem que ir. Que há o quê? Uma transfusão, um transplante de energia com a entidade em você. Você está recebendo uma energia nova. Como nós não temos ciclosporina, como temos no nosso mundo humano, material, não há como haver um processo de rejeição. Então há um processo de rejeição natural do médium, a entidade que se aproxima, porque é nova a energia. Então você pode sair com dor de cabeça, pode sair enjoado, mas com o tempo essas energias vão se adaptando e você não tem mais esse tipo de problema. Faz a sua matriz. Faz a sua matriz. Rubens, eu quero aproveitar o tempo porque nós estamos esgotando e essas reflexões são interessantes. Tu falava sobre... Eu e o Rubens às vezes sofremos de Alzheimer. Nós falávamos da passeata. Fala da passeata. Mas assim, eu queria falar sobre a física quântica, né, interessantes, e tem uma relação direta com essa questão do olhar, né, que as moléculas, os átomos são modificados à medida em que o observador entra em contato com elas, e não ao contrário. Isso me chamou muito atenção. Mas eu estava falando sexta-feira, Rubens, na quinta-feira antes da sessão, porque tem muitas pessoas que tentam de alguma maneira equiparar Buda a Jesus, né? Claro, o iluminado. Sem dúvida nenhuma, o budismo é uma prática que deve ser por demais valorizada pelos ensinamentos do Siddhartha Gautama, que é o Buda. Mas eu pontuava a diferença que tem que ser muito bem colocada, as pessoas às vezes não se dão conta. Buda iluminado, ele teve uma história de uma família que era da realeza, ele era um príncipe. E Buda chega um momento em que ele se questiona o que tem no mundo, o que tem atrás do outro lado do muro, e ele vai em busca disso, e ele consegue a iluminação através da meditação. Ele alcança, né, através da meditação, uma profunda iluminação, e ele se transforma. Mas é importante lembrar que o Buda é passivo. O Buda diz assim, que o mal da humanidade, da caminhada do homem é o desejo, né? É o seu desejo, que o homem tem que se afastar do desejo, tirar da sua mente e poder iluminar-se através disso, porque ele diz, os filósofos na Grécia diziam que feliz do homem que pensa, porque quem pensa governa quem não pensa. Buda já diz, não, feliz do homem que não pensa, porque aí ele está em estado de graça, ele não tem ego, ele está iluminado. Mas é importante lembrar que Buda, ele se ilumina ele e diz o caminho assim, tem que meditar, mas ele não faz nada mais além disso, a não ser algumas colocações sábias. Mas Jesus, além de ser um homem extremamente de ação, e ele mesmo diz que ele traz a espada,
ele é o que trouxe a espada, ele veio não para revogar a lei mosaica, mas ele veio para trazer uma modificação na interpretação. Ele é ativo e dá a sua própria vida à causa. Então são diferenças que as pessoas às vezes não sabem. Muito gritante que deve ser valorizado esse aspecto. Nós do Ocidente, sobretudo, temos que entender a atividade, a ação messiânica através de Jesus, e a ação também pode ser até messiânica, mas muito mais passiva de Buda. Tu considera, através da história, qual foram os grandes avatares? Bom, além de Buda, tem o Krishnamurti, que eu considero uma figura... Lao Tse, Confúcio. Eu acho que um cara que tinha um pensamento muito interessante sobre a ética, né, sobre a questão social. Mas iluminado mesmo do Oriente, eu tomaria a figura de Buda como símbolo, né? E Jesus como uma grande manifestação da espiritualidade. Esse é o grande avatar. Uma grande espiritualidade. Qual era o aspecto físico do Siddhartha Gautama? Magérrimo. Diziam que ele era gordo. Pois é, o que eu te pergunto, eu gostaria de retroceder no tempo, é incrível isso, e verificar em qual momento criaram esses Buda gordos. A explicação, Rubens, é que para o oriental a gordura é sinal de sabedoria. É de inflar não por mas por conhecimento. Então eles são simbolizados como seres fartos. Então, porque Buda comia muito pouco, ele era frugal na alimentação. Sim. Mas é do sentido de absorver o chamado prana, o conhecimento. Ele se alimentava, dizia, muito pouco, né, era frugal na alimentação, mas ele tinha a capacidade de se alimentar do sol e da lua, da energia, né? Mas a lua é um cadáver, né? Estranho, mas diz que tem energia. E ele era magro, mas dizem que a cultura oriental tem na forma obesa, nas imagens, todas são gordinhas, pode ver, inclusive no Bhagavad Gita também, elas são mais gordinhas, são rechonchudas, é sinal de sabedoria. Porque magro está ligado à pobreza. Tá olhando um Buda não, mas não fecha, não tem sentido, né? Ele era magro, sim, inclusive vivia as suas meditações basicamente embaixo de uma árvore. Depois veio a flor de lótus. A flor de lótus, uma posição quase de yogi, né? E ali ele fazia as meditações. Eu acho importante isso. Mas eu tenho dito sempre que eu busco a mim mesmo, o conhecimento de mim mesmo. Então eu me torno um anacoreta, um eremita, vou para as montanhas, me junto lá em Nepal, seja onde for, né, com os budistas, e passo anos meditando para chegar à conclusão quem eu sou. Mas o que eu fiz de positivo? O que eu fiz de positivo? O que adiantou conhecer a mim mesmo? Eu fiz isso 5 anos para chegar à conclusão que eu sou colorado. Eu sou colorado, como Saul é. Né? Mas que adiantou o quê? Adiantou. Então o que adianta realmente eu meditar durante toda a minha vida para ter a percepção de quem eu sou? E aí quando eu vou tentar fazer alguma coisa pela humanidade, com esse meu conhecimento interior, na verdade está na hora da morte. Então eu sou muito mais realmente na questão de... Quantas vezes nós ouvimos pela história de Jesus Cristo meditar quem eu sou? Ele era um homem de ação. Essa é a diferença fundamental. Uma pessoa não o que diz, mas o que faz. Então, Cristo fazia. O próprio filósofo, um filósofo alemão, não foi Kant que disse isso, não me ocorre o nome dele agora, mas eu vou lembrar, Heidegger, disse que nós temos que vir a ser, nós somos condenados a ser algo, e esse vir a ser é através da ação. Nós temos que nos construir. Não adianta nascer com um nome, temos que fazer algo para nos tornar. E isso é importante. Por isso eu tenho finalizando, realmente, da valorização desses movimentos existentes,
Porque a presidente, todo o nosso Congresso sabe das necessidades do povo, sabe que nós temos um sistema de saúde precário, sabe que nós estamos perdendo em termos de educação para países de somenos importância, sabe que o nosso PIB está menor que países da América do Sul aqui que nunca estiveram acima da gente. Então eles sabem disso. Mas é através da ação e da manifestação que realmente eles puderam se atentar. Alguma coisa temos que fazer. É aquilo, né? O óbvio deve ser dito para não ser esquecido. Né? Exatamente. E o Rubens, se fosse honesto, diria que ele é colorado graças a mim. Chegou aqui em Caxias, vindo de Rio Grande, já indefinida, não sei se eu torço pro Grêmio, digo, vai por mim. Hoje ele encontrou a luz. Encontrei a luz. Vamos lá. Rubens, o programa tem o patrocínio da Automecânica Medeiros, Brilho da Lua Transportes, X do Alemão. Você tem que acessar a página do Alemão, www.xdoalemão.com. Lá uma variedade de coisas. Ervanária São Carlos, com os melhores preços, horários diferenciados, trajes de umbanda de nação. Escola de Teologia Umbandista, já aceitando inscrição para a 4ª turma, a partir de setembro. Gaval Elétrica Mecânica, Móveis de Face, Serra Mar Tecnologia em Galvanoplastia. Também, agora, o nosso mais recente patrocinadores, Delta Sistema de Segurança. Delta é uma empresa que oferece câmeras, alarmes, cercas elétricas e interfones. E você pode ligar para o telefone 211-4391, 3211-4391 e 9195-6201 e falar com Ezequiel. Então mando um abraço aqui aos nossos novos patrocinadores, Ezequiel Diogum, Ana Diotim, também a Anice de Inhansan. O Risco Zero, assessoria de treinamentos limitada, soluções em segurança de trabalho para a sua 11 20 33 e 35. Brigada de Emergência. Contato 84023622. Falar com o Felipe. Rubens, as tuas considerações finais para o programa? Minhas considerações finais são no sentido realmente da ação. Falamos em ação. Eu já disse, né, que certa feita eu tentava conversar, porque tinha um cachorro que uivava incessantemente. E o cachorro gritava e eu não conseguia me comunicar com o cidadão. Eu digo, poxa, mas eu não posso conversar contigo, tu não me escuta. Por que o teu cachorro está uivando desse jeito? Isso é porque ele está sentado em cima de um prego, né? Tipo assim, em cima do prego, e por que não levanta? É sinal que não está doendo o suficiente. Quanta gente está sentado em cima de um prego, uiva contra o chefe no trabalho, contra o amor perdido, contra isso, contra Deus e contra tudo, mas não está doendo o suficiente a ponto de levantar. Então está na hora de você levantar, ou para de reclamar, acomode-se na sua vida, ou seja ousado, faça alguma coisa diferente, porque senão vai estar sempre sentado em cima do prego reclamando. Uma boa noite, um abraço a todos os nossos queridos ouvintes e até daqui a 2 domingos. De hoje achei muito proveitoso, nós tivemos uma boa sintonia, até por ser véspera de noite de dia de São João, né? Uma data importante. São 21 horas, 51 minutos, 9 graus e 5 décimos, 99% da umidade relativa do ar. Agradeço ao nosso operador de som, que sempre muito atencioso, solícito, faz o programa dar qualidade. Renovo os meus cumprimentos e saudações aos caros ouvintes. Externo um forte abraço e beijo à minha querida esposa Tânia e à Loxá Tânia de Iemanjá. Continue conosco, domingo que vem, Anael de Odé e Marcos Luciano de Oxalá estarão aqui com um mega programa A Voz da Umbanda. Até lá. Deixa entrar no teu reino, banhar-me nas águas da paz, bela Oxum. Yeah.
águas da paz, Bela Oxum. Acabamos de apresentar o programa A Voz da Umbanda, promovido pela Associação de Umbanda Caxias, que há 16 anos vem representando o afro-umbandismo caxiense, sempre buscando a união para um verdadeiro compromisso religioso. Uma boa noite e um bom início de semana com muito axé para todos e todas que acompanharam o nosso programa. ZYK 233, Rádio Difusora Caxiense, 1250M, 15